Boa noite, minha gente. Hoje é o primeiro dia de novembro de 2023 e está começando agora mais uma edição do CN+. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Espero que esse mês traga todas as coisas boas que nós merecemos viver. Olha, o CN+, como sempre, está cheio de notícia e informação para você. Vamos ver os destaques de hoje. Novas regras. O risco de violência doméstica ou familiar passa a ser um impeditivo para a guarda compartilhada. No Ceará, o cemitério deverá indenizar uma mãe porque mudou o local onde a filha dela estava enterrada sem a autorização da família. Também vamos falar sobre o câncer de pele. As altas temperaturas e a alta incidência solar podem aumentar os riscos de ter a doença. E mais, em Juazeiro do Norte, os professores receberam notebooks. A gente vai te contar tudo sobre isso e sobre outras notícias do mundo inteiro. Mês de novembro começando e com ele vem muita novidade por aí, viu? O seu portal de notícias em breve vai estar diferente e eu vou te contar tudo já já. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma edição, porque nós vamos te contando aos poucos o que vai acontecer de diferente aqui no seu portal de notícias. Olha, pessoal, vamos começar as matérias de hoje falando sobre as romarias. Mesmo após os casos de acidente envolvendo transporte de romeiros, um pau de arara foi flagrado transportando romeiros de Serra Talhada ao Juazeiro. Apesar da proibição do uso do pau de arara como meio de transporte para romeiros, essa prática ainda persiste, mesmo sendo ilegal desde 2014. A resolução de número 508 de 2014 do COTRAN revogou a permissão estabelecida, que permitia o uso desses veículos em algumas situações. Ou seja, é proibido utilizar esse tipo de veículo para transportar pessoas. A nova lei, sancionada em 1º de agosto, não autoriza essa prática, mas a reconhece como manifestação cultural. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, embora não haja uma norma específica para o uso do pau de arara enquanto transporte, se o motorista for pego utilizando ele para transportar pessoas, ele pode receber uma multa de mais de R$ 1.400. A expectativa é que até o final da Romaria de Finados, aproximadamente 350 mil pessoas passem por Juazeiro do Norte. Nesse contexto, é essencial que os romeiros e visitantes utilizem transportes autorizados e seguros para garantir a segurança e cumprir as leis de trânsito. O uso de transportes legalizados é fundamental para evitar riscos e garantir uma romaria segura e tranquila para todos os participantes. Pessoal, as recomendações não devem ser ignoradas, viu? É preciso ter cuidado com o transporte. Para você aí em casa que quer vir a Juazeiro, é importante preferir um carro seguro para garantir que a sua chegada aqui aconteça da melhor maneira possível. Inclusive, a Prefeitura aqui de Juazeiro fez até um manual para os romeiros, você sabia? Nesse manual tem algumas indicações de pontos turísticos para você conhecer e também indicações básicas, como cuidados com o sol, ingestão de água, para que a sua estadia em Juazeiro seja a melhor possível. Então a gente se preocupa com a segurança e a qualidade de vida dos romeiros que vêm até aqui a nossa terra, a terra do Padre Cícero. Pessoal, o assunto agora é restaurante popular e as cozinhas comunitárias. Esse tipo de iniciativa tem alimentado milhares de pessoas. E o nosso correspondente, Eugênio Silva, vai nos contar um pouco mais sobre isso. Neste ano estão sendo entregues no município as cozinhas comunitárias do Crato. Já são 11 equipamentos responsáveis diariamente pela produção e distribuição de milhares de refeições saudáveis à população em situação de insegurança alimentar. A ampliação veio após o lançamento do programa Ceará Sem Fome, idealizado pelo governo do estado do Ceará em parceria com as prefeituras. A segurança alimentar tem sido tratada com carinho aqui no município do Crato, junto ao restaurante popular, que oferece cerca de 12 mil refeições por mês, o que totaliza cerca de 600 refeições por dia. O equipamento é ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social aqui do município e acompanhada por nutricionistas.
Com as cozinhas comunitárias em diversas localidades do Crato, mais o restaurante popular, são ofertadas 40 mil refeições mensais e cerca de 2 mil diárias aos cratenses que vivem em situação de vulnerabilidade social. É isso aí, Eugênio. Essas iniciativas auxiliam e muito as comunidades carentes. Pois é, na maioria das vezes, essas pessoas em vulnerabilidade social não têm condições de pagar uma alimentação de qualidade, né? Aqueles pratos feitos que a gente chama, né? Com arroz, feijão, o que o brasileiro costuma comer. Então, essas cozinhas comunitárias, restaurantes populares, garantem o acesso à alimentação saudável. E nós ficamos felizes que iniciativas assim existam aqui na nossa região. E por falar em ajuda, em pessoas que recorrem a ajudas, benefícios, vamos falar agora sobre o INSS. Cerca de 32 milhões de pessoas estão aguardando respostas para pedidos de benefícios. Olha só. O governo implantou mutirões de perícias médicas para acelerar a concessão de auxílios do INSS, mas decisões judiciais em favor dos segurados estão aumentando ainda mais a fila de espera. Dados do Ministério da Previdência Social revelam que entre agosto e setembro de 2023, 41.871 pessoas tiveram seus pedidos de benefícios atendidos, aumentando a fila para 1.630.000 processos. Além disso, uma outra fila também está crescendo bastante, que é o número de pessoas que tiveram seus benefícios negados pelo INSS. De acordo com o próprio órgão, cerca de 1.065.000 pessoas estão aguardando, um aumento de mais de 650.000 indivíduos desde maio de 2023. A falta de servidores, juntamente com a chegada de novos pedidos de benefícios e ações judiciais, é o principal obstáculo para a redução da fila do INSS. O Ministério da Previdência informou que a fila de recursos tem 790.000 processos, sem contar os recursos que ainda não foram remetidos ao Conselho. O INSS está tomando medidas para acelerar o atendimento, incluindo mutirões, análise de documentos em vez de perícias presenciais, simplificação do Meu INSS e receptação de documentos médicos sem agendamento. Paloma, é porque são muitos brasileiros à procura dos benefícios, né? Todo mundo ali esperando uma resposta. Por mais que haja mutirões, iniciativas para agilizar o processo, o número de pessoas só aumenta esperando esses benefícios. Então, em breve, tudo isso vai ser regularizado e nós esperamos que todos sejam atendidos. Ainda na edição de hoje, nós vamos falar sobre a vacina contra a Covid-19, porque agora ela será inclusa no Programa Nacional de Vacinação aqui no Brasil. A gente vai dar uma pequena pausa, dá tempo de você tomar água e a gente volta já já. Santa Cecília Tempra, há mais de 40 anos no mercado atacadista de vidro. Venha nos conhecer. Venha ser Santa Cecília. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087.
A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Estamos de volta e aqui embaixo na sua tela está passando o nosso WhatsApp. Além do número que você pode salvar no seu celular, nós temos o QR Code, esse quadradinho que está aqui no canto da tela. Por ele, você pode apenas apontar o seu celular para a televisão e você vai direto para o nosso WhatsApp. É uma forma de facilitar o seu contato aqui com o CN+. Agora vamos falar de notícia. Em Juazeiro do Norte, os professores receberam hoje notebooks dados pela Prefeitura. E é claro, a nossa equipe esteve lá nesse evento de entrega e você vai ver os detalhes agora com Paloma Oliveira. Os novos investimentos na educação aqui de Juazeiro do Norte foram entregues hoje pela manhã na Secretaria de Educação do município. Os professores de Juazeiro agora terão acesso a notebooks com internet que foram entregues durante esse evento. Os notebooks serão utilizados pelos professores efetivos da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa é do programa Educa Juazeiro, que visa auxiliar docentes na formação e no desenvolvimento das práticas de aprendizagem. A ferramenta digital foi disponibilizada para docentes, conforme explica a secretária de Educação de Juazeiro do Norte. Nós hoje estamos na segunda entrega, na segunda etapa de entrega dos notebooks aos docentes de Juazeiro do Norte. Nós estamos fazendo a entrega aos professores efetivos da nossa rede. A primeira entrega foi equivalente a 1.329 notebooks e hoje a 164. Hoje nós estamos atendendo professores que estão em salas de AE, professores que estão na SEDUC, coordenadores escolares, diretores, ou seja, não são professores que estão em efetiva regência de sala, mas são professores que estão em atuação diretamente nas escolas também. Nós estamos muito felizes, nós acreditamos que o notebook ele é um equipamento de trabalho, no mundo de hoje nós precisamos muito para estudar, para elaborar material, para planejamento. Então a Prefeitura Municipal de Juazeiro, através do programa Educa Juazeiro, ele fez todo esse planejamento para a aquisição desse equipamento, para que nós pudéssemos entregar aos nossos docentes efetivos essa grande ferramenta de trabalho. O professor Samuel Mariano foi um dos contemplados pelo programa. Esse momento de hoje ele é um marco, porque esse equipamento que nós estamos recebendo dos notebooks, ele é um equipamento moderno e que vai nos ajudar muito, como esse material de subsídio para as nossas aulas, para trazer. Hoje eu estou lotado aqui na Secretaria de Educação, na formação de professores, então ele vai apoiar nessa perspectiva de juntos organizarmos esses materiais de formação, utilizando a tecnologia que hoje precisa estar mais presente ainda dentro das nossas escolas, dentro da sala de aula com os nossos alunos. Durante a primeira etapa do programa já foram entregues 970 notebooks. Com a nova entrega desta quarta-feira, serão 1.133 notebooks entregues aos docentes. Paloma, é um benefício justo, viu? Os professores precisam desse tipo de equipamento, os computadores, para trabalhar bem, planejar as aulas. E a gente sabe que o preço de um computador atualmente não é dos melhores, não é tão acessível. Então a entrega dos computadores é um benefício justo para esses profissionais. O assunto agora é um passeio de capivaras. É isso mesmo, parece estranho, Inusitado. Isso aconteceu lá em Fortaleza. As capivaras foram flagradas pela população que passava por lá. Vê só. O passeio inusitado aconteceu em Fortaleza, nas redondezas do Lago Jacareí, que fica entre o Cambeba e a Cidade dos Funcionários. O momento chamou a atenção dos moradores e visitantes que estavam no local e filmaram a situação. Nas imagens, podemos observar que os animais circulam tranquilamente entre as pessoas, como se observassem o lugar, e depois da tarde inteira de passeio, elas voltaram para a área de vegetação perto do lago, de onde supostamente saíram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e aconselhou a população sobre como agir em situações assim.
porque apesar de tranquilas, as capivaras podem ficar agressivas dependendo da aproximação humana. A situação acabou sendo engraçada, a população se divertiu, registrou o momento, ficou observando enquanto elas passavam lá no meio de todo mundo, mas é importante manter distância e de maneira alguma tentar capturar esses animais. Acionar os bombeiros e aguardar, como foi o caso também da matéria que nós trouxemos ontem, você lembra? Sobre o jacaré que foi laçado? Esse tipo de iniciativa não é das melhores. O certo é chamar os bombeiros e aguardar, observar os animais silvestres que vez ou outra acabam aparecendo em zonas urbanas. Agora vamos falar de vacina, gente. As vacinas contra a Covid-19 agora serão inclusas no Programa Nacional de Vacinação. E você vai entender mais sobre essa inclusão agora. A partir de 2024, a vacina contra a Covid-19 se tornará parte do Programa Nacional de Imunizações no Brasil. A recomendação do Ministério da Saúde é que estados e municípios priorizem a vacinação de crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, além de grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. A dose anual da vacina contra a Covid-19 será oferecida a grupos prioritários, abrangendo idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, pessoas em instituições de longa permanência, entre outros. A vacinação anual é uma medida de precaução, pois as doses anteriores continuam a oferecer proteção para adultos imunocompetentes, mas a decisão de acionar a vacinação ao calendário anual visa manter a eficácia na prevenção da doença e suas variantes. O Ministério da Saúde também está conduzindo um estudo nacional sobre a Covid-19 de longa duração para entender melhor essa condição e desenvolver políticas públicas para lidar com ela. É uma iniciativa importante, viu? Até porque a pandemia de Covid-19 já acabou, graças a Deus, mas os casos de Covid ainda existem. Mesmo que seja em menor número, apenas em algumas cidades, mas vez ou outra a incidência volta a subir porque a doença ainda existe, né? O que tem agora é a imunização e ela será garantida pelo SUS, graças a Deus. No próximo bloco, pessoal, nós vamos falar sobre um caso, veja só, de uma mãe que foi indenizada depois de um cemitério lá daquela região perto de Fortaleza. Um cemitério mudou o local onde a sua filha estava enterrada sem pedir a autorização da família. Esse caso foi para a justiça e a mãe vai receber uma indenização. A gente vai te contar os detalhes daqui a pouco, então não sai daí, porque o CN Mais volta em instantes. Na Farmácia Gentil, cuidar de você é a nossa prioridade. Oferecemos uma ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene e cuidados pessoais, sempre com qualidade e preços acessíveis. Sempre com qualidade e preços acessíveis. Nossos farmacêuticos estão sempre prontos para orientar, garantindo que você receba o tratamento mais adequado. Nas Farmácias Gentil, cuidamos de você e da sua saúde com carinho e comprometimento. Visite uma de nossas lojas, uma mais perto de você. Uma mais perto de você.
Já estamos de volta e aqui embaixo está passando o nosso Instagram. É só você colocar lá na sua plataforma e seguir o nosso perfil. Diariamente, nós publicamos as notícias que vão aqui e muitas outras do mundo inteiro. Lá também você vai ver um pouquinho da nossa rotina na redação, a produção de notícias, para você acompanhar como acontece a construção da notícia aqui até chegar aí na sua casa. Olha, agora, para que haja a guarda compartilhada de crianças, o risco de violência doméstica e familiar será analisado. Você sabia disso? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou a lei de número 14.713 de 2022, que impede a guarda compartilhada de crianças e adolescentes em situações de risco de violência doméstica ou familiar, envolvendo o casal ou os filhos. A nova regra, publicada no Diário Oficial, exige que os juízes conversem com os pais antes da audiência de mediação. Estudos do Núcleo Ciência pela Infância informaram que a violência doméstica é mais comum dentro de casa. Essa lei é justamente para proteger o interesse da criança e do adolescente. Além disso, somente no ano de 2021 foram registrados mais de 50 mil denúncias de violência doméstica contra crianças e adolescentes, sendo 83% delas registradas dentro de casa. Com as mudanças na lei, quando não houver acordo entre os pais e um deles não desejar a guarda ou houver indícios de violência doméstica, a guarda compartilhada não será concedida. Além disso, o juiz deve consultar os pais e o Ministério Público sobre o risco de violência antes da audiência de conciliação. Um prazo de 5 dias é estabelecido para a apresentação de provas relacionadas a essa ameaça. Isso vai garantir, Paloma, que as crianças fiquem em um ambiente realmente seguro, que possa proporcionar o que uma criança precisa, né? Que é afeto, cuidado e segurança. Agora nós vamos falar de câncer de pele. As altas temperaturas e a incidência solar são fatores de risco para que as pessoas possam adquirir essa doença. O nosso correspondente Eugênio Silva vai nos contar métodos melhores de nos prevenir. Olha só. O segundo semestre do ano é marcado por um aumento significativo na temperatura e na incidência de raios solares aqui na região do Cariri. Esse cenário é agravado pela baixa umidade do ar e pela presença de fumaça e incêndios vegetais. Por conta disso, médicos recomendam que os cuidados com a pele devam ser necessários. De acordo com especialistas, aqui na região do Cariri, as altas temperaturas podem afetar a saúde corporal, assim do corpo como um todo, a exemplo do nariz, boca e pele. Também é reforçado que haja a devida hidratação para que assim a pele não possa sofrer tantos danos ligados à saúde corporal. E reforça que crianças e idosos são os públicos específicos que precisam de uma maior atenção durante esse período aqui na região. Outro alerta diz respeito ao aumento da incidência dos casos de câncer de pele. A doença tem influência direta da exposição de raios solares e fatores genéticos do paciente. O câncer de pele vai de um espectro de uma forma mais leve até uma forma mais grave, que é a melanina. Esse espectro sofre influência não só da radiação solar, mas também de fatores genéticos associados. É isso mesmo, Eugênio. O protetor solar deve ser um item indispensável, principalmente para a gente que mora aqui nessas regiões de mais calor, né? Como no Ceará, no Nordeste, essas regiões onde a incidência solar é maior. A gente deve usar o protetor solar, a ingestão de água também deve estar em dia para que a gente possa evitar essa doença que é tão cruel. Em Itapipoca, um cemitério mudou o local onde uma pessoa estava sepultada. É isso mesmo. O cemitério mudou o local de sepultamento de uma pessoa sem sequer pedir autorização dos familiares. Esse caso acabou parando na justiça. Evelyn, esse caso aconteceu aqui no Ceará porque um cemitério trocou os corpos de jazigo sem a devida autorização da família. Ele vai ter que pagar uma indenização de R$10 mil para a mãe por danos morais. A decisão foi emitida pela primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará. Em 2013, a filha da mulher foi sepultada no mesmo jazigo de outros familiares. Mas, em 2018, após a morte do avô, a mãe percebeu que o sepultamento estava ocorrendo em um jazigo com um número diferente. O cemitério alegou que os restos mortais permaneciam no mesmo local de sempre.
Ela afirmou, por sua vez, que a placa com o nome da família e o número do jazigo foram alterados. Então, ela decidiu procurar a justiça para que o estabelecimento comprovasse a identidade dos corpos no novo local por meio de exames de DNA e pediu uma indenização por danos morais. O processo revelou que a identidade dos corpos foi confirmada por meio de exumação. Agora, em 2023, a segunda vara civil da comarca de Itapipoca concluiu que o cemitério havia cometido um erro enterrando os corpos no local errado. E agora vão ter que pagar essa indenização de R$10 mil para essa mãe, que durante tantos anos fez orações pela filha, pensando que o corpo dela estava naquele local, quando na verdade estava sepultado em um outro jazigo. Evelyn. Gente, imagina a indignação da mãe, né, na época, tendo que descobrir dessa forma que a filha não estava onde ela deixou. É um momento bem delicado, a questão de sepultamento, de falecimento, e os cemitérios devem tratar de tal forma, né, com cuidado, para que as famílias não sofram além do que a pessoa já está passando ali naquele momento difícil. O Sem Animais vai ficando por aqui. Você aí em casa já sabe, é sempre uma honra contar com a sua companhia. Eu te aguardo amanhã, às 18 horas, para o nosso compromisso. Tchau, tchau!